Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do boi gordo depois da tarifa americana sobre os produtos do Brasil. Vamos comentar também da exportação de ovos pelo nosso país, que está em ritmo crescente. Você vai ver como estão os mercados da soja e do milho. E eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar exatamente dessa problemática tarifária dos Estados Unidos sobre o Brasil e os resultados para o agronegócio. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de exportação de ovos de galinha. Impulsionadas pela forte demanda internacional, especialmente dos Estados Unidos, as exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, atingiram patamares históricos no primeiro semestre deste ano. E de acordo com dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, foram embarcadas 24.900 toneladas entre janeiro e junho, volume 192,5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A receita acompanhou o ritmo acelerado dos embarques e alcançou 57 milhões e 700 mil dólares, um crescimento de 216% em comparação aos 18.600 dólares obtidos no primeiro semestre do ano passado. Somente em junho, os embarques somaram 6.558 toneladas, uma alta de 308% na comparação anual. A receita mensal fechou em 15 milhões e 600 mil dólares, um avanço de 288% sobre junho de 2024. O destaque absoluto do período foi o mercado norte-americano, que importou 15.200 toneladas de ovos brasileiros, crescimento de 1,2%, gerando receita de 33 milhões de dólares, um salto de 1.586%. O México teve um aumento, uma compra de 1.586 toneladas e 6 milhões e 900 mil dólares. O Japão, 1.570 toneladas, um valor de 3 milhões e 700 mil dólares. Esses dois países também reforçam a presença brasileira em mercados estratégicos. Entre outros destinos, nós temos Angola, 686 toneladas, Serra Leoa, 473 toneladas e o Uruguai, 369 toneladas. Esses países aparecem como pontos relevantes de escoamento. Já o Chile, que tradicionalmente figura entre os maiores compradores, apresentou uma queda de 16,6% no volume e 2% na receita, refletindo aí um possível realinhamento comercial ou sazonalidade da demanda. Mas o resultado do semestre reforça o posicionamento do Brasil como um dos players mais relevantes na avicultura mundial, com potencial para avançar ainda mais em nichos de mercado de alto valor agregado, como o ovo de galinhas, processados e produtos com certificações sanitárias específicas. E agora você vai ver como estão os mercados da soja e do milho. Apesar da retração nas cotações internacionais, os preços da soja eles seguem firmes no mercado brasileiro. Mas, segundo informações do CPEA,
O movimento de queda nos valores externos está relacionado às condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das lavouras lá nos Estados Unidos e ao elevado volume de estoques mundiais, especialmente no Brasil e também na Argentina. Além disso, tensões comerciais envolvendo os Estados Unidos com a imposição de tarifas sobre produtos chineses e retaliações anunciadas contribuíram para o recuo das cotações no mercado mundial. No entanto, no Brasil, os preços da soja têm se mantido estáveis, sustentados por dois fatores principais: a valorização do dólar frente ao real, que aumenta a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional, e a possibilidade de redirecionamento da demanda externa em função das barreiras comerciais entre outros países. Mas, de acordo com o CPEA, embora os preços tenham recuado levemente na semana anterior, o cenário favorável ao produtor nacional conteve uma queda mais acentuada. Já o mercado de milho apresenta uma dinâmica oposta. O avanço da colheita da segunda safra, que deve ser recorde, combinado à fraca demanda, tanto interna quanto externa, tem pressionado os preços no mercado físico. Conforme destaca o CPEA, produtores continuam ofertando grandes volumes, enquanto compradores mantêm-se retraídos, à espera de novas baixas nas cotações. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela estima que a produção de milho na temporada 24-25 deve alcançar 131,9 milhões de toneladas. É o maior volume da história e 14,3% superior ao da safra anterior. E essa superoferta alinhada à baixa liquidez nas negociações, elas vêm limitando qualquer reação nos preços. O mercado segue atento ao câmbio, ao ritmo das exportações e aos desdobramentos da política comercial mundial, fatores que devem continuar influenciando diretamente a formação dos preços nas próximas semanas. E agora você vai ver como está a inflação brasileira. A Gap Brasil projeta que o IPCA, que é a inflação para 2025, será de 4,9%, acima do teto da meta de 4,5%, estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. E esse cenário, ele é impulsionado principalmente pela alta contínua nos preços dos alimentos, com destaque para o grupo das carnes, que acumulou uma inflação de 23,5% até o mês de maio agora. A carne bovina ela teve um aumento médio de 24%, seguido pela carne suína, 21%, e o frango, 11%. Apesar da política de juros elevados, o PIB manteve crescimento de 3,5% nos últimos 4 trimestres, até o mês de março, o que mantém o consumo aquecido e dificulta a queda da inflação no curto prazo. Por outro lado, é possível afirmar que a queda nos preços internacionais das commodities e a melhora do câmbio tem pressionado menos os preços em reais, levando o mercado a revisar para baixo a inflação esperada para 2026, que pode chegar a 4,5%. E de acordo com as informações, o setor de proteínas segue sendo monitorado com muita cautela, pois os aumentos dos custos para grãos, para ração e o preço elevado do boi gordo no mercado internacional podem manter a pressão sobre os preços das carnes durante o ano.
Segundo o economista-chefe da Gap Brasil, a inflação permanece sensível a choques de oferta, especialmente em alimentos, enquanto o consumo forte limita o efeito da política monetária. A inflação segue sensível a choques de oferta, especialmente em alimentos, enquanto a atividade aquecida limita os efeitos da política monetária, mesmo com alguma descompreensão cambial e queda nas commodities. Ainda existem fatores de pressão relevantes no curto prazo. E agora vamos falar das exportações de carne bovina que requerem toda a atenção da cadeia produtiva. As exportações de carne são muito importantes para a sustentação dos preços de toda a cadeia pecuária bovina nacional. E ao longo deste ano, 2025, a demanda externa pela proteína brasileira tem sido intensa. Segundo os dados da SECEX, de janeiro a junho, as exportações brasileiras da carne bovina in natura e processada chegaram a faturamento externo de 7,2 bilhões de dólares, 27% acima do obtido no primeiro semestre do ano passado. Pesquisadores do CPEA indicam que esse cenário ele é resultado do aumento de 12,5% no volume embarcado no primeiro semestre, frente ao mesmo período do ano anterior, e de 12,7% do preço médio do dólar. Já no mercado brasileiro, levantamento do CPEA mostra que este início de julho tem sido marcado por baixa liquidez e por quedas nos preços. Frigoríficos com escalas mais longas mostram baixo interesse por novas compras de animais para abate, enquanto pecuaristas ofertam com cautela. As tarifas de 50% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros trouxeram impactos imediatos para o agronegócio, especialmente no setor de carne bovina. Pecuaristas e indústrias acompanham o cenário com muita atenção, enquanto entidades do setor e o governo buscam alternativas para minimizar os efeitos no mercado. Segundo a Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, a nova tarifa eleva o preço da tonelada de carne brasileira para cerca de 8.600 dólares, inviabilizando qualquer negociação com o mercado norte-americano. Bom, entre janeiro e junho, os Estados Unidos tiveram como destino 14.900 toneladas de carne suína, 31,6 milhões de dólares, e 15.200 toneladas de ovos, 33 milhões de dólares. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, expressou muita, mas muita preocupação e pediu uma solução diplomática rápida para evitar prejuízos ainda maiores. E agora você vai ver que o estado do Paraná investe pesado em irrigação. Diante da estiagem prolongada desde o final de 2024 e das perdas superiores a 10 bilhões de reais na safra 23-24, o Paraná tem ampliado seus investimentos em irrigação como estratégia para reduzir os impactos climáticos sobre a agricultura. Atualmente, o estado possui cerca de 170 mil hectares irrigados, o que representa apenas 3% da área total cultivada em um dos menores índices do país em relação ao seu potencial agrícola. Entre as principais iniciativas está o programa Irriga Paraná, com previsão de 200 milhões em investimentos, sendo
150 milhões por meio de linhas de crédito subsidiadas, o objetivo é expandir em 20% as áreas irrigadas. Em paralelo, foi reconhecido o primeiro polo de agricultura irrigada no estado, no Noroeste, voltado a promover o desenvolvimento da irrigação de forma estruturada, conectando produtores, empresas, associações e o poder público. O Paraná é uma das referências do agronegócio no Brasil, mas os números de irrigação ainda são baixos. Nos últimos 3 anos, os produtores têm sofrido com a falta de regularidade e a má distribuição de chuvas pelo estado, com longos períodos de estiagem, especialmente por conta das mudanças climáticas. E com isso, a irrigação se apresenta como uma oportunidade para evitar perdas de safra e manter e até mesmo ampliar a produtividade. A irrigação no Brasil ainda é pouco utilizada, mas tem crescido nos últimos anos como alternativa para superar os impactos climáticos e aumentar a produtividade e valorizar a terra. O uso racional da água reduz desperdícios e custos, além de aumentar a produtividade. A irrigação pode aumentar a produtividade em mais de 30% e possibilitar até 3 safras por ano, especialmente em culturas como grãos, cana, café e hortifrutis. Dados da Embrapa de outubro do ano passado mostram que a área irrigada por pivôs centrais subiu de 1.920.000 hectares em 2022 para 2.200.000 hectares em 2024, um aumento de 14,58%. E depois do intervalo, eu vou conversar com Pedro Vasconcelos, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar da tarifa americana sobre os produtos do agro. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Pedro Vasconcelos. O Pedro Vasconcelos, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos conversar sobre essa confusão que está havendo aí no mercado entre Estados Unidos e Brasil sobre essa tarifa que o presidente americano impôs a todos os produtos que são exportados do Brasil para os Estados Unidos. E é uma problemática que vem preocupando. Eu, particularmente, aposto que isso vai ser resolvido o mais rápido possível, porque nós temos muitas empresas dos Estados Unidos aqui no Brasil que mandam produto para lá. E aí vai complicar o meio de campo também dos americanos. É só o nosso presidente não falar muita bobagem em relação a muitas coisas que estão acontecendo no mundo e deixar a poeira abaixar, aí a coisa vai resolver. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Toninho, tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Pedro, na sua opinião, na opinião da Pátria lá, o que vocês estão achando dessa confusãozinha que está acontecendo aí? Toninho, é algo um pouco melindroso, né, podemos dizer assim. A gente viu o Donald Trump ameaçando vários países e concretizando algumas tarifas contra vários países do mundo. Uma guerra tarifária contra o mundo mesmo. Muitos países, muito por questões comerciais, questões de déficit comercial dos Estados Unidos, mas no caso do Brasil é algo mais ideológico e político. A gente vê historicamente aí a balança comercial entre Estados Unidos e Brasil. A gente tem números bem ajustados e que indicam aí déficit brasileiro, não norte-americano. Então, por questões aí, enxergando supostos erros em questão do nosso judiciário, controle de redes, assim como ele comentou na carta que ele mandou para o nosso presidente, a gente viu os Estados Unidos impondo essa tarifa sobre o Brasil como aí um meio para trazer pressão política aí
sobre o cenário político brasileiro. Mas o que chama atenção é que a ideia que está transparecendo é que o errado nessa confusão que está acontecendo aí são os americanos. E, na verdade, não é bem assim a história. A história não é bem desse jeito, não. Ela já vem lá de trás, desde muito tempo, antes das eleições, a coisa já vem sendo mexida. E agora o que o presidente americano, na minha visão, e pelo que a gente conversa, ele está querendo fazer, é mostrar o seguinte: vamos entrar num acordo aí, ser parceiros, ou então a coisa pode complicar. E realmente a coisa pode complicar e muito. Porque eu acho que em poder de fogo, em condições normais, acho que o americano tem mais condições do que nós. Sim. Né? Infelizmente, nosso setor acaba que alguns produtos podem ser afetados aí por essas questões, mas nós acreditamos, assim como você, que são questões aí que devem ser resolvidas, até porque os Estados, como você muito bem comentou, algumas empresas dos Estados Unidos dependem aí do Brasil, dos seus investimentos, e para fazer essa ponte aí de produtos chegarem no território norte-americano, e isso deve fazer com que essas conversas e esses acordos entre Estados Unidos e Brasil venham a acontecer nos próximos meses, aí, até dias. Porque o que não pode estar acontecendo no nosso país é isso é religiosamente todo dia, é cedo, à tarde, à noite, é Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. Pelo amor de Deus, isso aí não é assim que se governa um país, não é assim que se governa uma empresa. Você não pode tomar como base, como bandeira, uma pessoa. Eu acho que nós temos coisa muito mais importante para resolver do que muita coisa que está acontecendo aqui no Brasil, sabe? E está aí o resultado. E poderá vir coisas talvez até muito pior do que isso aí, viu? Infelizmente, assim, na minha visão, acho que o Brasil tem mais a perder do que ganhar com é verdade. Com essa briga, com essa bilateralização dessa política brasileira, digamos assim, essa polarização, né, entre Bolsonaro e Lula. E a gente tem, como você bem comentou, tem muita coisa para a gente se importar e coisas boas também, além de Lula e Bolsonaro, aí, para a gente se antenar. Eu acho que política, ela deve existir o contra, deve existir o a favor, mas tudo dentro de um limite. Agora, aqui no Brasil parece que tudo está sendo extrapolado de uma maneira assim muito baixa, um nível muito baixo, que não pode continuar desse jeito. Eu acho que o nosso país é muito maior do que Lula, do que Bolsonaro, do que muita gente que está aí no poder. Agora, nós temos que ser mais inteligentes. Nós precisamos mais dos americanos do que eles da gente. Portanto, eu acho que uma boa acalmada nessa hora, uma boa sentada numa mesa, vamos ponderar aí e vamos levar a coisa de uma forma mais inteligente, mais politicamente profissional do que essa bandalheira que nós estamos vendo, assistindo aí de graça, todo santo dia. Isso aí, Tony. A gente vê o nosso presidente insistindo aí, às vezes, fazer uma certa provocação com os americanos. Não pode. Como você bem comentou, a gente tem que ser politicamente, tem que tratar essas coisas de forma política, e alguns setores, como eu comentei, entrando mais a fundo aí no agronegócio brasileiro, como o café, como o suco de laranja, a própria carne de frango. Carne de frango, celulose, açúcar de cana-de-açúcar, são setores que têm destino de exportação, volumes muito grandes para os Estados Unidos. Giram um volume interessante de dólares entrando no Brasil. Então, são dólares entrando no Brasil que ajudam a estimular ainda mais, cada vez mais, nossa economia. E a gente importa também alguns produtos dos americanos que podem impactar a vida do produtor brasileiro diretamente, como implementos, maquinários agrícolas, óleo diesel, componentes, além dos efeitos indiretos também, que toda essa incerteza e toda essa volatilidade política traz em cima do câmbio, que acaba que nossos custos e nossas commodities são dolarizadas, né? Se por um lado traz oportunidade para a comercialização de commodities,
puxa aí negativamente os custos que já não estão baratos para a próxima safra, mais ainda para cima. E é bom lembrar que todo mundo perde. Todo mundo perde. E quem acaba dançando, geralmente, é o mais fraco. E acho que nessa confusãozinha toda, a gente tem força sim, mas o americano tem muito mais do que nós. Então, politicamente falando, a coisa lá, vamos baixar a bola. É muito melhor. Vamos baixar, vamos tentar entrar num acordo aí e para resolver isso o mais rápido possível. Porque o Brasil, se não abrir o olho, isso aqui vai para o fundo, hein? Cuidado. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação. Muito boa essa conversa nossa. E até a próxima. Eu que agradeço, meu amigo, sempre pela oportunidade, pela sempre a conversa que sempre é muito boa. E até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a única constante na vida é a mudança. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.